Isaías capítulo 4 e verso 1. 7 mulheres lançarão mão de um homem. Quantas vezes eu ouvia isso e ficava em desespero, falava, meu Deus, 7 mulheres para um homem. Isso não pode acontecer, meu Deus, o que será disso? Bom, aí até que chegou o dia, porque tudo tem a hora em que o Senhor vai clareando na nossa mente à medida que nós nos esforçamos a estudar a sua palavra. Aí vai lançando luz e a gente vai sabendo a verdadeira história daquilo que o Senhor escreveu. 7. Mulheres simbolizam as nações ímpias, religiões ou igrejas que só querem o nome de Jesus. Isaías 4, verso 1 diz que essas mulheres, igrejas, religiões, não queremos o seu pão, nem as suas vestes, somente o seu nome. Olha, aí a gente volta lá para Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, e está escrito no original, Adonai, seu Elohim, os estabelecerá na terra em que vocês entrarão a fim de tomar posse dela e expulsará muitas nações de diante de vocês, a saber, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. 7 nações. Porque essas 7 nações são maiores e mais fortes que vocês. Então, não pode deixar nada. Continuando, então, está desvendado o mistério. As 7 mulheres não lançarão mão de um homem, não. Não existe 7 mulheres para cada homem, não. Mas essas 7 mulheres lançarão mão de um homem. Do homem. E vamos seguir em frente. Deus sabia o que estava dizendo. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e os jebuseus, essas 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, e as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não dará tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Deuteronômio 7, 1 a 4. E segurou esse Sheva, 7. Sheva é 7 no feminino. Então, mulheres, 7 mulheres segurou em um homem, Errad é o número 1, em um homem, no dia, naquele dia, Lemor, dizendo, do nosso pão comeremos, dos nossos vestidos vestiremos, só queremos somente o seu nome. Tira nossa vergonha, opróbrio. E a gente vê que esse versículo é um conceito fechado. Então, a Deuteronômio 7, verso 1, está nos dizendo dessas 7 nações que o Senhor já disse, olha, em Números 33, 52, ele ordenou, na Torá está ordenando, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as tuas pinturas,
Também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os teus altos. Aí o verso 55 de Números 33 diz: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. A ordem de Deus foi que exterminassem estas 7 nações. Mas isso não aconteceu. Então, das 7 nações, surgem 7 religiões do mundo, ambas representadas pelo mesmo símbolo, mulher. Quais são as 7 religiões, então, que surgem? Islamismo, catolicismo, espiritismo, budismo, ateísmo, judaísmo, cristianismo. Isaías diz que todas lançarão mão de Cristo, Filho do Homem, porque em todas tem joio e trigo, que só ele saberá separá-los. Em todas as religiões existem o abandono total ou em partes do assim diz o Senhor. Pregam as rosas sem espinhos, pregam a chave dos carros e casas, quando deveriam pregar a chave para entrar no reino dos céus. Pregam o tudo bem, quando deveriam pregar a santidade. Muitos até pregam que as Bíblias desaparecerão das mãos do que sofrerem perseguições. Mas o que vai sair são as doutrinas que vêm sofrendo alterações e desviando a muitos da verdade. Textos bíblicos alterados. Rejeitando muitos textos originais, traduziram e interpretaram conforme lhe foi conveniente. E Deuteronômio 4:2 é muito claro, é a própria boca do Eterno, Tsevaot, Rei do Universo, que disse: não poderemos acrescentar nem diminuir nada do que foi dito por ele. Olha o que ele falou. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aí nós temos lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, um exemplo de um texto que sofreu alteração. Por que sofreu alteração? Não sei. Mas olha o que está escrito no original. Felizes os que guardam seus mandamentos, e será para eles permitido a comer da árvore da vida, para a entrada na cidade, pelo caminho dos portões dela. Desobedientes não terão direito à árvore da vida. E só existe 2 lugares onde se refere à árvore da vida. Um é em Gênesis 2:9, quando os nossos pais na fé pecaram e foram excluídos para distante dela. E o outro está em Apocalipse 22:14, onde diz que aqueles que guardarem, não desobedecerem os mandamentos, terão direitos a ela. Então, o mandamento que foi dado a nossos pais, Adão e Eva, que eu não estou criticando eles de jeito nenhum, são nossos pais, então eu não critico eles, mas o mandamento que foi dado para eles de não
se aproximar da árvore, de não comer da árvore, foi quebrado, eles não desobedeceram. E assim foi protegida. E essa árvore está protegida até aquele dia, de Apocalipse 22:14, para os que guardarem os mandamentos, para aqueles que não desobedecerem os mandamentos. Eu estou colocando aqui uma versão, a primeira versão da tradução do original para o português, de 1681, pelo padre João Ferreira de Almeida, ao quem eu dedico minha gratidão também. Olha como está escrito no original. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, aqui está o original. Mas olha a alteração que sofreu. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é lindo, é maravilhoso, mas não está escrito no original. E o Senhor falou que não é para tirar e nem pôr o que está escrito. A Bíblia já está completa, já está feita. Não é para acrescentar mais nada. Para que tenham poder para que tenham direito a. Então puseram direito. Não. Então, bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não existe esta frase e nem direito à árvore da vida. Tá? O que está escrito no original é: bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esta é a primeira versão feita em 1681 pelo padre João Ferreira de Almeida. O padre João Ferreira de Almeida morreu, ele fez primeiro o Novo Testamento, que quem mandou escrever Novo Testamento também foi o imperador. O imperador viu que estava pronto, traduzido o Novo Testamento, e falou: põe nome de Novo Testamento. Tá bom, então tá, Novo Testamento. João Ferreira de Almeida traduziu, então, essa parte da Bíblia, e depois começou Gênesis, tal. Quando chegou em Ezequiel, ele morreu. E aí deram continuidade à tradução. Em 1681 foi lançada a primeira versão traduzida para o português. Nossa, e eu fico muito feliz com isso, porque graças a essa versão em português, as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, que era só original hebraico e estava em poder dos hebreus, né? Então, tivemos poder. Olha que bênção. Então, o ano que foi lançado foi 1681, pela viúva de J.V. Sommeren, tá? Em Amsterdã. Que bênção! Então, essa é a foto da primeira Bíblia em português traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida em 1681. Veja que ele traduziu Apocalipse 22:14 certinho, nas edições posteriores que vieram com erro até nós. E aí começou a vir bem-aventurado, então ele traduziu certo, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, e não bem-aventurado os que foram lavados nas vestes do Cordeiro. Olha aqui, então esta é a primeira versão escrita, um português todo daquela época, né? Bem-aventurados aqueles com 2L, que guardam seus mandamentos, para que na árvore da vida, para que na árvore da vida tenham poder e entram pelas portas, e na cidade entram pelas portas. Apocalipse 22, então, Apocalipse 22:14, traduzido na primeira versão da tradução do original, foi traduzido certinho, como está no original. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. E depois, essa é a Bíblia que eu uso hoje, a ARC, Almeida, Revista Corrigida.
Então, essa Bíblia que eu uso hoje está escrito assim, ó: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não está certo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas cidades. Então, essa é a Bíblia que eu estou usando e que tem a tradução equivocada. 7 mulheres simbolizando as 7 nações ímpias, ou as 7 religiões, ou as 7 igrejas. Elas lançarão mão de um homem, naquele dia, lançarão mão do homem. Essas 7 mulheres, que são todas as religiões, confessam que andam com Cristo, que são de Cristo, usam o nome de Cristo aqui e ali, fazendo milagres e prodígios para ganharem a atenção do mundo e dos que não têm discernimento de espíritos. Assim enchem seus gasofiláceos de dinheiro, fama e atraem multidões. Essas 7 mulheres, que são essas 7 religiões, querem apenas usarem o nome de Cristo, aqui e ali. Então, qualquer coisa em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, né? Mas não querem usar as vestes de justiça de Cristo. Não querem comer o pão, que é a sua palavra, estudar a sua palavra. Muito menos seguir e obedecer os seus mandamentos. Todas essas religiões, igrejas ou nações, digam como quiser, rejeitam a Bíblia e não fazem exegese, mas sim exegese das doutrinas bíblicas, adaptando-as a seu bel prazer. Exegese é eu extrair do texto bíblico aquilo que eu preciso. Exegese é eu colocar dentro do texto aquilo que eu quero. Então, é muito perigoso isso. Isaías 4:1, repetindo: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Todos nós sabemos que o homem, o marido, tem 3 obrigações importantes a cumprir no casamento. Primeiro, a comida. É responsabilidade do homem buscar a comida. As vestimentas, é responsabilidade do homem vestir a sua família. E os direitos conjugais, que é o relacionamento diário com a sua esposa. Aqui, elas não querem nada disso. Querem comer das suas próprias comidas. Usarem sua própria veste. Quer comer sua própria comida? Porque elas têm os seus conceitos formados. Elas não querem obedecer um mandamento do Senhor. Elas têm a ideia própria, seu achismo, e vai ficar daquele jeito mesmo. Usarem as suas próprias vestes. Para que vestes de justiça, não é mesmo? Usarem as suas próprias vestes de infidelidade, de adultérios e tudo mais. E abrem mão do relacionamento. Não querem se relacionar com Cristo no dia a dia, estudando a sua palavra, comendo daquele pão diário. Mas querem apenas o nome dele, para se encherem de fama, riqueza e gozar dos bens que adquire com o nome dele. Querem mandar em Deus, que é eterno. Olha o que Jesus disse, João 6, do capítulo 6 de João: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E ele também nos veste com vestes de justiça. E nós nos vestiremos das nossas próprias vestes. Ou seja, não querem as vestes de justiça de Cristo. Santo Agostinho disse: Senhor, tu és a justiça e eu sou o pecado. Tu me deste o que era teu e tomaste o que era meu.
Isaías disse: pelas tuas pisaduras fomos sarados. Mas para que a gente fique sabendo disso, temos que ter um relacionamento diário com Cristo. Ler e estudar a palavra de Deus, que já está perfeita, completa, feita desde a criação. Estas religiões querem e usam apenas o nome de Cristo, como para suas frases chavões, pregações a fim de se mostrarem santas, fazerem prodígios, atraírem atenção e muito dinheiro. João 14:15 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Saíram da boca de Jesus essas palavras. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Uma advertência do apóstolo Paulo, em Gálatas 1:7-9, uma das advertências, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A parábola das 10 virgens é um dos vários ensinos de Jesus acerca de pessoas preparadas ou não para se encontrarem com o noivo, ele mesmo, naquele dia da sua vinda. O dia da colheita vem. Aí Jesus contou a parábola das 10 virgens. Isso está em Mateus 25, de 1-12. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Para as prudentes, aconteceu que o noivo chegou e as trouxe para dentro e fechou a porta. As imprudentes bateram, porque só usaram o seu nome, não foram prudentes de observarem a sua palavra. E aí, o que ele disse? Não vos conheço. Cristo sabe quem são os verdadeiros adoradores, sabe quem obedece seus mandamentos, sabe quem são seus amigos, sabe muito bem quem é a sua noiva. A ele ninguém engana, e dentro das igrejas sairá a sua igreja, a sua noiva. O dia da colheita vem. Para agradar o homem, muitos pastores, pregam coisas que não fazem parte da doutrina que cura de verdade. Mas sim, são apenas coach que massageiam os egos com a intenção de continuar retendo dízimos e ofertas. Assim estão fazendo como Esaú, trocando a bênção por um prato de lentilha e engasgando-se a si mesmo. E o pior, ensinando os membros mais simples que ainda não sabem interpretar a palavra de Deus. Eles ainda manipulam os pregadores para que sejam brandos, ou seja, mostrem rosas e não espinhos. Mas a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 2,15, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a admoestação bíblica que temos que seguir, manusear bem a palavra da verdade. Para fins de estudo, todas as doutrinas da Bíblia podem situar-se em 3 grandes grupos ou classes de assuntos doutrinários, a saber, as doutrinas da salvação, as doutrinas da fé cristã e as doutrinas do porvir ou das coisas futuras. As igrejas não podem viver da forma como quiserem. Não, elas têm que estar dentro das doutrinas
salvação, fé e porvir, que já está escrita. Mas chegará o dia em que este homem, Jesus, dirá: não vos conheço. E aconteceu para que todas as igrejas e religiões, praticando religiosidades e questões sociais, não deram crédito e praticaram as questões sociais, não deram crédito à palavra da verdade. Quando disse lá, olha, vossos corpos em sacrifício, não ameis o mundo, mas elas amaram o mundo e o mundo moldou elas. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: eu vou encerrar o que está escrito hoje com uma frase, que está em Gênesis 19:17, quando o anjo foi a destruir Sodoma e Gomorra, e tirando Ló, disse para eles, e aconteceu que, tirando-os para fora, Ló e sua família, disse para eles: escapa-te por tua vida. Gênesis 19:17. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, neste momento, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, que é a verdade e é a verdade que liberta. Em nome de Jesus te agradeço. Amém.